os nossos encontros semanais. Esse vai ser o primeiro encontro de vários, aonde nesse primeiro encontro a gente vai falar sobre conteúdo, mas vai ter encontro que a gente vai falar sobre resolução de questões, de tirada de dúvida, vamos falar muito sobre o concurso em si, né, dicas de edital, dicas de motivação. Vamos trazer alunos que já passaram pelo processo que vocês estão passando e vai ser bom para que vocês consigam identificar neles, né, aquilo que vocês estão passando, a dificuldade, né, e é claro, né, fazer perguntas ali para identificar como é que eles conseguiram superar isso aí e alcançar a aprovação. Então, eu prometo que serão encontros breves, né, para não ocupar o tempo de vocês, mas que vocês consigam o quê? Sair daqui com um bom conteúdo, né? Para que vocês consigam se conhecer, legal? A ideia também é que vocês se conheçam, tá? Às vezes, fruto desse conhecimento, alguns montam grupos, né? E assim, e acaba que um começa a fortalecer a preparação do outro, beleza? Então, vamos lá. Esse nosso primeiro encontro, ele foi proposta do aluno Matheus, né, que propôs isso aí, e assim, e ele propôs o tema modos de endereçamento, tá? Rômulo, modo de endereçamento cai em que concurso? Vamos lá. Modo de endereçamento, tem alguém com o áudio aberto aí, se puder fechar, tá, galera? Vamos lá, modo de endereçamento, que é o assunto que a gente vai discutir hoje, ele, primeiro, desaba na Marinha do Brasil. Então, quem for fazer concurso da Marinha, saiba que é muito cobrado, né? Modo de endereçamento, ele é cobrado também no concurso do Exército, né? Nas FESEX, e na Força Aérea, ele é muito pouco cobrado, né? Mas, entendeu? Está no corpo do edital. Eu diria que, assim, de todos os concursos, em disparado, a Marinha é aquele que mais gosta de cobrar esse assunto, né? Em segundo lugar, o Exército e Força Aérea, quase nada, né, acerca disso, tá? Modo de endereçamento, pessoal, é a forma com que o processador, ele vai o quê? Buscar instruções na memória. Lembra que quando um programa ele é carregado, né, um programa é um conjunto de instrução, ele é carregado para a memória, existe alguém chamado processador, na verdade, dentro do processador, né, um ente chamado unidade de controle, em que ele vai o quê? Buscar instruções na memória. Para que a unidade de controle busque instrução na memória, ela precisa conhecer o endereço, né? Em que local está a instrução? Né? Instrução o quê? Pode ser uma soma, pode ser um movimento de dados, pode ser, sei lá, imprimir algo em tela. Então, um programa ele é constituído por um conjunto de instruções. Então, sempre que o processador vai buscar uma instrução na memória, ele precisa conhecer o endereço, né? E para isso que a gente tem os modos de endereçamento, tá? Existem vários modos de endereçamento, então eu vou apresentar alguns, né? E que assim, com esses modos eu posso garantir para vocês que muito provavelmente vocês vão conseguir acertar a maior parte das questões. Legal? Então vamos começar pelo modo imediato. Olha só que coisa curiosa desse modo, tá? O modo de endereçamento imediato, né? Nesse modo, o dado ele será usado pela instrução e ele já está codificado. Olhem para o slide diretamente no campo operando, né? Ou seja, não é necessário buscar nada na memória. Ou seja, o valor ele já acompanha a operação. É como se fosse mais ou menos assim, tá? Eu vou buscar uma instrução de adição, somar, e eu já trago o valor daquilo que eu vou somar, né? Eu quero somar a variável atual um valor 50. Então, ele já traz a instrução que é soma e ele já traz o valor da informação. Então, perceba no slide, o valor do dado é indicado no campo operando, ou seja, o dado literal, a constante ali, ela está inserida no corpo da instrução, junto com o código de operação, né? Perceba ali que ele tem um COP, que é o código de operação. Nenhum outro acesso à memória é efetuado. E por que não é efetuado nenhum outro acesso? Porque eu já trago a instrução e eu já trago também o valor da informação que eu quero usar nessa instrução. Como consequência disso, ele tem uma maior rapidez. Ou seja, como o dado já está embutido na instrução, não há nenhuma latência, não preciso fazer nenhum outro acesso à memória, tornando a execução muito mais rápida, tá? Aí vem ali, tamanho dos operandos é limitado, é claro, isso aí é uma desvantagem. Como o dado ele está dentro da própria instrução, existe um limite ali para os bits disponíveis para representar esse valor. E como consequência disso, eu só consigo representar valores pequenos, né? No caso, nosso exemplo ali, de 16 bits, tá? Então, né, perceba ali que na representação individual, a gente tem ali uma informação chamada COP, que é o código de operação, que ele vai definir que tipo de instrução que é. Pode ser uma instrução do tipo ADD, que soma, pode ser uma instrução do tipo sub, né, pode ser uma instrução do tipo move, né, subtração, movimentar dados, e por aí vai.
tá? Existe ali um outro campo chamado operando, que é o valor imediato que será utilizado, né? E quais são as vantagens desse método aí? Primeiro, velocidade, né? Ou seja, ele executa muito mais rápido por não exigir um acesso adicional na memória. Ele é bastante simples, né? Instruções são diretamente executadas, ou seja, é fácil de decodificar, mas ele também tem desvantagem. E é isso que costuma cair em prova. Como funciona o método e quais são suas vantagens e desvantagens, tá? Como desvantagem, primeiro, o tamanho é limitado, ou seja, eu só consigo representar operandos que caibam naquele tamanho ali da instrução, e ele é um pouco flexível, né? Não pode ser usado aí quando os dados eles possuem várias posições de memória, tá? Vamos lá, um exemplo de uma instrução aí poderia ser, por exemplo, movimenta dados, aí vem R1, que é um registrador, né? Jogo da velha 25, tá? É uma instrução assembly ali. Depois vocês podem me cobrar essa instrução, né, que faltou no slide, mas assim, essa instrução que eu lembro agora, o 25 vai ser o quê? Vai ser o dado imediato, né, que está embutido no corpo da própria instrução, ou seja, trago a instrução e já trago também a informação. Belezinha? Vamos lá. Uma segunda técnica, pessoal, chama-se modo indireto. Aliás, modo direto. Primeiro foi imediato e o modo direto. E eu já adianto para vocês, a maior parte das questões de concurso, elas cobram justamente a diferença do imediato para o direto. Muitas questões são isso, né? Ele coloca imediato e às vezes é direto, coloca direto e imediato, e assim, e eles orbitam muitas cobranças em cima desses dois métodos. Rômulo, o restante não é importante? Não, é importante também. Mas eu digo assim, a maior incidência de questões de concursos relacionado ao tema modos de endereçamento, eles cobram imediato e cobra direto, né? Os outros cobram menos, tá? Como é que funciona o modo direto? No modo direto, pessoal, olha só, a instrução ela contém o endereço da memória onde vai estar o operando. Então perceba, eu vou lá e busco a instrução. Aí vem instrução de somar. Cadê o operando para somar? Aí tem dentro da instrução um endereço. Por meio desse endereço, eu vou novamente na memória localizar o valor do operando. Rômulo, opa, isso aí já está estranho. Sim, já começa a ter algumas diferenças aí. Primeiro, eu vou ter que ir uma vez na memória para trazer a instrução, e depois eu vou pegar o endereço, né, do operando e vou ter que ir novamente na memória para buscar o operando, né? Só para que vocês entendam, né? Como o que é um operando? Eu quero somar, né, algo com alguma coisa, né? Soma a variável atual com 50. Somar é a instrução, o 50 é o operando que eu vou precisar trazer para somar isso aí, tá? Então perceba que nesse modo aqui, ele já tem algumas desvantagens, que é o quê? Primeiro, maior acesso à memória. Então, eu vou ter que pelo menos duas vezes na memória, uma para trazer a instrução, outra para trazer o quê? O operando, que agora ele veio com o endereço, né, para que eu faça uma segunda busca, tá? Rômulo, existe alguma vantagem no direto? Existe. Agora a vantagem é, o tamanho do operando pode ser maior. Eu posso ter um operando gigantesco aí, ocupando, inclusive, várias posições de memória. Então, ele diz assim, ó, vai lá na posição de memória de 5 a 10. Aí traz lá aquele operando gigantesco, né, que é um número muito grande que você precisa manipular. Então, o direto ele tem essa diferença perante o imediato. Então, a maior quantidade de questões de concurso cobram a diferença desses dois caras. Agora eu vou começar a dar um pouquinho de nó na cabeça de vocês, tá? Né? Perceba ali, ó, olha na imagem ali. Ele fala o quê? Eu tenho lá um valor, um binário. Né? Esse binário aqui, na parte mais baixa da imagem, tem um binário que representa o operador. Esse é o endereço que vai apontar para uma posição. Perceba que em binário ali, ele gera um conjunto de 0 e 1, só que quando eu converto para hexadecimal, ele vira C1, que é uma posição de memória. É por isso que normalmente as posições de memória, elas usam aí linguagem em hexadecimal. Legal, aí eu consigo chegar no valor 88. O valor 88 vai ser o meu operando, né? Então, no direto, ele tem uma diferençazinha. E é importante que vocês olhem as imagens, que facilita com que você consiga entender o funcionamento, né, de cada tipo de endereçamento, tá? Vamos lá. Aí, para complicar um pouco mais, eu tenho o modo de endereçamento do tipo indireto. Esse é um pouco mais chato, tá? Porque olha só como é que é esse cara. Primeiro, eu vou lá e busco uma instrução. Né? Trago a instrução, tem o código da instrução. O código do operando é para que eu consiga saber qual que é a instrução. Eu estou dizendo processador. Aí vem o endereço. Aí você pergunta, Rômulo, mas é igual ao
Direto, olhando friamente parece ser igual, só que o funcionamento é um pouco diferente, tá? Porque eu trago a instrução, na instrução vem um endereço de memória, só que esse endereço ele vai apontar para um ponteiro e esse ponteiro vai apontar para o local onde está o operador. Legal? Então agora aumentou um pouco mais a complexidade, tá? Eu tenho um endereço que aponta para um segundo endereço, que nesse segundo endereço eu consigo chegar no operando, tá? Isso aí chama-se indireto, né? Então, o indireto, ele é claro, óbvio que tem como vantagem a possibilidade de ter um tamanho de operando gigantesco, mas tem como desvantagem aí a maior incidência de ir na memória. Vou na memória pela primeira vez, trago a instrução. Vou na memória pela segunda vez, identifico uma posição de memória. Lá na posição de memória, eu vou para outra posição de memória para trazer o valor da informação que eu quero, tá? Então, perceba que aqui já começou a complicar um pouquinho, beleza? Vamos lá. Existe mais um tipo ainda de modo de endereçamento que chama-se por registrador. Galera, tudo que utilizar registrador normalmente é mais rápido. É mais rápido ali quando eu utilizo o registrador. Porque é o seguinte, o registrador é uma memória que ela fica interna ao processador, que ela opera numa velocidade muito alta, né? Tanto é que as arquiteturas que possuem muitos registradores, legal? A exemplo da arquitetura RISC, ela costuma ser mais performática do que a arquitetura CISC, que tem poucos registradores. Então, existem formas que eu vou, ao invés de eu ter que ir na memória, eu busco no registrador, ou seja, dentro da própria CPU. Então, vamos lá. O primeiro aí. O primeiro chama-se por registrador. Aí, quando você olha para esse cara aí, ele se parece muito com o direto. Legal? Porque eu trago a instrução, ela vem o quê? O código de operação da instrução, que é um número que representa aí se é uma soma, subtração, divisão ou qualquer tipo de instrução. Ao invés de vir um endereço, ele vem um registrador. Esse registrador aí, né, o que que significa, né? É uma informação, né, que ao invés de eu ter que ir na memória, eu vou em um determinado registrador e trago dele o operando. Ou seja, acaba que ele é bem rápido, né? Porque eu não preciso ir na memória. Eu consumo a informação interna à própria CPU. Mas se vocês observarem, ela se parece muito com o direto. Então a forma de estudar é, cara, registrador é igual ao direto, só que eu não vou na memória, eu consumo internamente. Aí fica fácil aí de você conseguir memorizar o funcionamento dos diversos tipos. Beleza? Vamos lá. Existe uma outra forma de fazer isso aí, que chama-se indexado. Aí eu digo assim, ó, um indexado, ele parece com um indireto, só que ele usa registradores, tá? Então perceba como é que é agora. Eu vou e busco a instrução. Aí vem o código da instrução, né? E vem o registrador. Só que agora o que é que eu faço? Esse registrador, eu leio um registrador, ou seja, dentro da própria CPU, só que ainda assim não está, digamos assim, o valor do meu operando. Ele vai ter um ponteiro que vai ter que ir na memória para buscar a instrução. Então perceba, né, que ele se parece um pouquinho com o indireto. Lembrando que o indireto ele faz o quê? Eu trago o código do operador, trago aí um endereço, esse endereço aponta para um apontador na memória que vai, né, para o endereço onde está ali a informação propriamente dita, tá? Galera, não é muito difícil entender isso aqui. Eu acho que é mais difícil memorizar. Então, talvez as figuras facilitem com que você consiga memorizar essas técnicas aí, tá? Então, esse aí é o indexado, bem parecido com o indireto, né? Só que ele usa registradores, tá? E para a gente finalizar a discussão sobre conteúdo, tá? E já partir para a parte aí de resolução de questão, tá? Existe um método chamado deslocamento, tá? É bastante utilizado, vocês vão ver lá em sistemas operacionais, a gente falar o seguinte, memória virtual por segmentação. Né? Segmentação usa o tal do registrador base, registrador destino, então se parece um pouco, né, a forma pelo qual é feito o deslocamento, tá? Perceba que no deslocamento agora o que é que eu faço? Eu vou e busco uma instrução. Legal? A instrução ela vem o quê? Ela vem o código da instrução, ela vem um registrador e ela vem um endereço. De cara eu já consigo ver que é diferente, tá, galera? Toda questão, quando você olhar uma instrução, ela vier uma instrução, por exemplo, move, ou add, ou sub, uma instrução, seguida por um registrador, normalmente uma letra R, R1, R2, R alguma coisa, e seguido por um endereço, né, que pode estar representado em hexadecimal, você já olha e fala, cara, isso só pode ser uma técnica de deslocamento.
Então, olhando para a instrução, fica muito fácil, né, vocês compreenderem como que são as diferentes formas de endereçamento, tá? Então, nesse caso, olha só como é que é curioso. Primeiro, eu pego o valor do registrador, legal? Pego o valor do registrador e vou para um ponteiro. Pego o endereço da memória e faço o quê? Uma operação do tipo XOR, legal? Faço uma operação XOR em cima do apontador do registrador, do endereço que veio da instrução. Isso vai me dar o quê? Um novo endereço que eu vou na memória. Legal? Tá? Lá na parte de arquitetura de computadores, eu falo como que são, né, as diferentes portas lógicas e as operações, tá? Aí eu tenho porta lógica do tipo AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR e por aí vai, tá? Eu faço uma operação do tipo XOR aí. Ou seja, eu pego dois endereços e meio que faço uma soma desses endereços e eu obtenho um outro endereço que eu vou buscar na memória, tá? Então, assim, o deslocamento, ele é diferente de tudo. Então, assim, acaba pelo fato dele ser muito diferente, se torna fácil você conseguir identificar isso aí nas questões de concurso, beleza? Tá? Novamente, tá, galera? Para aqueles que eventualmente não conseguiram acompanhar a aula, a gente está gravando e a gente vai disponibilizar para que o pessoal consiga assistir depois, tá bom? Vamos lá, agora vamos fazer algumas questões. Antes disso, ficou alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum dos modos de endereçamento? Muito difícil, muito fácil? O pessoal pode falar, tá? Meio complicadinho. Não é? Né? Normalmente, galera, os assuntos que vocês vão me encaminhar são assuntos difíceis, cara. Então, assim, os fáceis vocês conseguem, né? Os difíceis vocês mandam para a gente reúne e tira a dúvida de vocês, tá? Lembrando, mais uma vez, que esse é um encontro que a gente vai falar sobre um conteúdo de uma dúvida forte que um aluno teve, mas a gente vai ter encontro de resolver questão, de tirar dúvida. Vai ter dia aqui que eu vou só encontrar para dizer assim, quais são as dúvidas de vocês. Aí é a oportunidade para a gente consiga evoluir, tá? O Jaime teve uma pergunta ali. Jaime, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria mais de saber mesmo se. Só um instante. Eu gostaria mais de saber mesmo se as questões que mais caem, que nem o senhor comentou aí, em questões militares, né, como SpaceX, Marinha ou Aeronáutica, é Certo. do direto e imediato mesmo. Se tem Sim, alguma outra ali exatamente. que de vez em quando cai, que dá Cara, para. a pergunta é importantíssima, tá? Eu nunca cheguei a fazer um cálculo estatístico, mas assim, eu posso te garantir que você vai achar aí, vamos lá, você vai achar umas 20 questões no máximo aí, né? Umas 20 questões de modo de endereçamento. 20 a 30 questões. A grande parte das questões, o gabarito vai ser imediato, direto. Entendeu? A maior Perfeito. parte das questões envolve esses dois temas. Né? Isso não significa que não houve questões cobrando outras coisas. Tanto é que eu trouxe aqui algumas questões para que vocês acompanhem. Mas a maior parte é direto e imediato. Como é que é o imediato? Trago a instrução, já trago operando. Né? Como é que é o direto? Trago a instrução, veio o endereço. Né? Vou lá na memória, trago operando. Então, Perfeito. assim, se você conseguir entender o funcionamento, Romulo, como é que cai mais? Cai, às vezes, ele aparece uma instrução. Aí ele aparece assim, uma instrução. Move R1, registrador. Então, opa, o que é isso aí? Né? Então, assim, essas coisas, elas te dão informação para que você consiga perceber qual que é o tipo de modo de endereçamento que ele está cobrando. Legal? Aí, assim, o bacana é, eu vou fazer algumas questões, mas, assim, depois vocês entram lá no Que Concurso da Vida, no TEC, verifica quais são as questões que eu não consegui trazer em razão do tempo. A ideia é que seja curto aqui, tá? Não seja longo, mas que vocês consigam complementar. E é claro, né? Teve dúvida, pintou alguma coisa? Pô, manda mensagem pra gente, a gente em off, né? Para não atrapalhar todo mundo. A ideia é que seja curto, tá? Por isso que eu vou gravar, colocar, disponibilizar para que vocês vejam várias vezes. E se tiver uma dúvida particular, conversa com a gente no canto e a gente consegue sanar a dúvida de vocês. Beleza? Eu estou bem preocupado com o horário, que eu vou ser bem, né, bem disciplinado nisso para que não seja longo, tá, galera? Vamos Ok, lá, professor. né? Primeira questão, olha, 2023, recente, 2 anos atrás, Banca Vunest, concurso do Exército, cobrou isso aí. Vamos dar uma olhada. Ele começa, olha só como é que ele começa. Um modo de endereçamento. Aí pisca. A maior parte das questões Vunest, galera, de cara ele já diz o que é que ele quer. Modo de endereçamento. Aí eu olho para as questões e falo assim: imediato existe? Existe. De pilha existe? Não. Aí se for marcar isso aí, tem que dar cascudo, não tem que dar? Né? Direto existe? Existe. Indireto existe? Existe. Indexado existe? Beleza. Né? Letra B, cara, pelo amor de Deus, tá? Não tem como, tá? E ele continua.
né? Aí ele fala, o modo de endereçamento, deve ser o, né? Eu acho que eu copiei errado. O operando existente em diversas arquiteturas de computadores é caracterizado por, olha só, o operando ele é caracterizado por parte da instrução, conter o operando em si. Pelo amor de Deus, galera. Olha, a instrução ela já tem o operando em si, em vez de um endereço do operando ou uma informação que permita chegar na memória. Pessoal, na boa, cara, né, de forma assim, né, unícona. Isso aí só pode ser o quê? Só pode ser letra A, Imediato. imediato, cara. Não tem para onde. Ele já falou. Tá no corpo da instrução, tem o operando imediato. Romulo, e o direto? Trago uma posição de memória, vou na memória, trago o operando. E o indireto? Vou na memória, tem um apontador que aponta para a instrução que eu trago. Romulo, e o por registrador? Vou, ao invés de ir na memória, ele é igual ao direto, eu vou no registrador, né? E o indexado? Vou no registrador, ele vai na memória para que eu consiga trazer o operando, né? E o por deslocamento? Eu trago um registrador, trago um endereço, faço um XOR desses dois caras, vou na memória e trago operando. Então, se você entender o funcionamento, vai matar aí 90 ou mais por cento de questões de concurso envolvendo isso. É difícil? É, mas dá para matar? Dá sim, entendeu? Né? Sabendo estudar, vai embora, tá? Olha só, mesmo concurso 2021, 2 anos antes, cobrou uma questão parecida, tá? Ele fala, em um processador, considere uma instrução, move, é uma instrução, legal? Que carrega um valor em um registrador, né? Conforme apresentado o seguinte, tá? Aí ele fala move R234. Né? Então perceba que tem ali ó, uma instrução, tem um registrador e tem o quê? E tem um valor. Aí ele fala, em particular, essa instrução carrega o valor 34 no registrador. Tá? Então perceba que a instrução, eu não estou indo na memória porque eu uso o registrador. A instrução ela pega um valor e ele carrega para dentro do registrador. Né? Olha, pega um valor 34 e carrega, ou seja, o valor 34 ele vai ser R2 no final vai ser igual a 34. Legal? Aí ele fala do ponto de vista do operando 34, né? Do ponto de vista do operando 34, não é isso? Legal? Essa trata-se de que tipo de endereçamento? Qual que é um endereçamento isso aí? Aí Imediato. muitos estão procurando o quê? Por registrador, né? Aí eu vi lá o R2, né? Aí já vou por registrador. Existe aí por registrador? Não. Não. Aí o cara faz o quê? Ele marca o quê? Indexado, né? Porque usa registrador, né? Aí ele perdeu uma questão fácil. Né? Perceba, cara, que em momento algum eu estou dizendo o seguinte, cara, que eu estou utilizando um registrador para achar o operando. Então, assim, o que é que ele fala no corpo da questão? A instrução é: pega o valor 34, que é um operando, e joga para dentro do 52. Na hora que eu vou trazer essa instrução, eu trago o quê? Eu não estou trazendo já o operando 34? Né? Se eu estou trazendo o 34, isso aí é uma instrução do tipo quê? Do tipo imediato. Entendeu? Então, eu já trago a instrução que é move, legal? Mover, e eu já trago o valor que eu vou mover, que é o 34. Então, é uma instrução do tipo imediata, tá, galera? Então, assim, é claro que você precisa saber um pouquinho do assembler, mas, assim, eu já trago a instrução que é mover e eu já trago o operando que é 34, eu não preciso na memória buscar mais nada, tá? Então, assim, letra D de dado aí, imediato também, tá? Então, essa aí é uma questão mais casca grossa, tá? Vamos lá. Uma outra questão da Marinha, né? Ela pergunta o seguinte, tá? Vamos lá. Nos processadores, 2019, tá? Questão relativamente recente, tá? Nos processadores existe instrução que usam diferentes tipos de endereçamento. Aí ele fala, assinale, né? Todas as questões aparecem lá em endereçamento, né, pessoal? Assinale a opção que apresenta o modo de endereçamento, que é o que a gente está falando, no qual o campo do operando ele representa um endereço de uma célula de memória cujo conteúdo é outro endereço de memória. Vamos lá. Se liga na questão, tá? O, o operando, ele representa um endereço de uma memória cujo conteúdo ele aponta para outro endereço de memória, tá? Aí eu pergunto para vocês, isso é o quê? Indireto. Não tem para onde correr. Indireto. Lembra direto? Né? Como imediato, trago a instrução, trago operando. Como é que é o direto?
trago a instrução, vem o endereço, esse endereço eu vou na memória. Como é que é um direto? Trago a instrução, trago o endereço. O endereço aponta para outro endereço que aponta para o operando, né? E o resto é bem parecido, tá? Então, por registrador, né? Trago a informação e trago um registrador. Registrador, trago o operando por meio do registrador. Home e o indexado, trago a instrução, trago um registrador. Esse registrador vai apontar para um registrador, nesse registrador vai apontar para a memória e vai trazer informação. Entendendo o funcionamento, pessoal, é difícil um pouquinho, mas você entendendo o funcionamento, você mata todas as questões, tá? Então, nesse caso aí, endereço com endereço de memória, endereço com endereço, só existe um que é o imediato. Legal? Vamos lá, questão do Exército aí de 2016. Essa tá bem mamão com açúcar, tá, galera? Olha só olhando para ela, eu já consigo eliminar muita coisa, né? Não consigo? Aí ele fala, em relação aos modos, tipos de endereçamento em processadores, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, né? E a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta, tá? Aí vamos lá, aí ele fala registrador, beleza? Relativo ao PC, isso aí tá esquisito, né? Que isso aí né, não é um modo de endereçamento, imediato, beleza? Indireto, beleza? De base, é base de deslocamento, tá? O 5 tá estranho, mas poderia ser de base de deslocamento. Vamos lá. Aí o primeiro ali, o primeiro de todos, o operando, ela é uma constante dentro da própria instrução. Isso é o quê, galera? O operando é uma constante dentro da própria instrução. O que é isso aí? Imediato. 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 Cara, se é imediato, qual que é o gabarito dessa questão? B de bola. B de bola, cara. Se o primeiro é 3, imediato, o restante, cara, mamão com açúcar, cara. Olha que questão ridiculamente fácil, cara. Legal? O segundo, o endereço do operando é relativo ao endereço da próxima instrução a ser executada. Isso é o que isso aí? Isso vai ser, Isso cara, seria um relativo ao direto, né? PC. Estranho, né, cara? Seria ali, o endereço é relativo ao endereço da próxima instrução. Ah, entendi o que é que ele disse aqui, tá, galera? Olha, pessoal, isso aqui não é um modo de endereçamento, tá? Isso aqui ele está representando o registrador PC, né? O registrador PC, que chama-se Program Counter, é um registrador que ele o quê? Aponta para a próxima instrução que será executada. Então, isso, assim, não é um modo de endereçamento, é uma forma que eu digo o seguinte, ó, existe um registrador que aponta para a instrução atual, né? Pega um programa, eu tenho um programa que tem 10 instruções. Existe um registrador que vai apontar para a instrução 1, que é a atual, existe um registrador que aponta para a próxima instrução, que é a 2. Né? O que aponta para 2, próxima instrução, chama-se PC. Tá? E por fim eu tenho o quê? O endereço do operando é composto pela soma, olha só, soma. Somou é o quê, galera? Quando somou é o quê? É aquele base de deslocamento, né? Lembra o XOR? Né? Eu vou somar um registrador e eu vou somar um endereço ali, né? E ele vai gerar um endereço na memória com que eu vou buscar, tá? Então, assim, essa questão ela é ridicularmente fácil se você souber ali o que é imediato. Você consegue matar essa questão. Beleza? Vamos lá. E para a gente fechar a discussão, e é claro, abrir para perguntas, temos aqui uma que é um pouco mais longa, né? Então, vamos lá. A questão da Marinha Grandona, né? 2017, ele pergunta assim, ó. O processador de um computador é fabricado de modo a conter um grupo de instruções. Legal, né? Todo processador tem instrução. Aí, a existência de vários métodos para localizar um dado, né, que está sendo referenciado em uma instrução, se prende à necessidade de dotar sistemas de computação da necessidade de flexibilidade, de modo a atender os diferentes requisitos dos programas. Ou seja, só enrolou até agora, né? Aí vem para a questão em si. Considere o quê? Modo de endereçamento. Legal? Considere o modo de endereçamento e aponte a correta. Então, quando você olha para um comando desse, né, traduzindo assim, ó, considere modo de endereçamento, busque a questão certa. Só isso, o resto foi só blá 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 para ganhar o tempo de vocês. Aí vem na letra A, ele fala o seguinte, ó, modo de endereçamento direto, a vantagem reside no curto espaço de tempo de execução. Galera, quem é que tem um curto espaço de tempo de execução? É quem? É direto? Seria quem? Imediato. Imediato. Então, essa questão, ela não está certa, cara. Letra B, o modo de endereçamento indireto, memória é memória, tá? Busca uma memória e depois busca outra memória. A obtenção do endereço dado é resultado da soma. Soma, ele é indireto? Não, né? É por base de deslocamento, né? Aquele último lá. Então, assim, questão errada. Letra C, no modo de endereçamento imediato, como é que é imediato? Trago a instrução, já venho operando. O valor binário contido no campo operando da instrução indica o endereço da memória, onde será localizado o dado. Isso está errado ou está errado? Letra C.
Muito errado, né? Tá errado, né? Porque isso aí se refere ao quê? Ao direto, né? No modo de endereçamento direto, o valor do campo binário, ele é o endereço da memória onde eu quero buscar o dado. Esse é o direto e não é imediato. Letra D, no modo de endereçamento indexado, aí começou a complicar, né? Aí eu penso assim, ó, registrador direto, indexado indireto. Vai ser fácil, porque agora ele usa só registradores, aí você grava mais fácil a informação. No modo de endereçamento indexado, o valor binário do campo operando representa o endereço de uma célula, mas o conteúdo dessa célula não é o valor de um dado, é um outro endereço de memória. Galera, isso aí ele falou sobre quem? Indireto. Indireto, exatamente, cara. Tá? E por Memória, né? fim, Não né? E por registrador. fim, é difícil, é um assunto difícil, mas se você entender o funcionamento e as características, vantagem e desvantagem, você mata todas as questões desse assunto, tá? No modo de endereçamento base mais deslocamento, cara, o primeiro cara que escreveu uma questão bonita, tá? Base por deslocamento ou base mais deslocamento. Colocou bonitinho aqui, né? Aí ele fala a obtenção do endereço dado. Lembra o base por deslocamento? Eu trago lá uma instrução, vem o quê? Um registrador, vem também o endereço, eu faço um XOR desses dois, pego o endereço da memória e trago operando. Aí ele fala, a obtenção do endereço do dado é resultado da soma, um XOR, de um valor existente em um registrador, trago um registrador, com um valor contido na instrução, na verdade, o endereço, tá? Então, assim, não ficou tão completinha, mas ficou a mais certa de todas, né? Gabarito para essa questão, letra E de elefante, tá? Galera, novamente aqui, tá? Trazendo para vocês. O assunto de conteúdo eu vou trazer. Normalmente vocês vão me indicar assuntos que são difíceis, né? Se me indicar um assunto fácil, a gente marca, né, outros encontros para que a gente trate esses assuntos fáceis. Mas assim, o que é que eu quero com isso? Né? Que vocês consigam o quê? Evoluir o conteúdo de vocês por meio de quê? Por meio de aulas que são curtas, por meio de momentos que a gente vai ter a dúvida, por meio de momentos que eu vou trazer alunos que passaram por isso e vocês vão ter a oportunidade de conversar com essa galera, né, por meio de aulas que a gente vai resolver questão de prova, né, aulas que vai resolver um desafio. Romulo, uma questão aqui que ninguém sabe fazer. Resolve aí. A gente marca aqui um tempo maior e a gente discute mais sobre essa questão. E o seguinte, e principalmente vocês consigam o quê? Ter essa conexão para que o seguinte, eu acredito que assim, quem conseguiu estudar e conseguiu ver que está bem, hoje o cara vai o quê? Vai fazer algumas questãozinhas, vai se sentir bem. O cara que percebeu que ele está com um pouco de dificuldade, ele vai me encaminhar para que a gente consiga evoluir, ou ele vai o quê? Pegar o material base para dar uma reestudada no assunto que ele já vai percebendo que ele não está tão legal nesse assunto. E com isso, galera, a gente vai o quê? Evoluindo, entendeu? Encontro por encontro, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá suave? Tá? Então, esse é o primeiro encontro de vários. Eu vou mandando para vocês várias mensagens para que a gente consiga trocar essa ideia aí e que consiga evoluir, né, em busca da aprovação, tá? Lembrando mais uma vez que o meu objetivo é o quê? No final do ano, fazer a live dos aprovados, né? Eu quero ter pelo menos aí uns 15 alunos aí, né, aprovados nesse concurso aí para que a gente consiga, né, de fato aí alcançar bons objetivos, tá? Galera, forte abraço, fiquem com Deus aí, tá? E até um próximo encontro. Valeu, valeu. Valeu, professor. Boa noite. Professor, boa noite.